Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens vivem como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Senhor Deus, nosso Pai de amor e bondade infinita, pedimos a tua bênção e proteção, reconhecendo, Senhor, que damos tanto trabalho ao Senhor, mas somos teus filhos, precisamos de ti, das tuas orientações, dos vossos conselhos. Pedir, Pai, por todos que estão responsáveis pelo estudo da noite de hoje. Agradecer, Pai, por toda a ajuda que temos recebido e falar do quanto é importante esse convívio virtual que temos tido, como esses encontros têm nos fortalecido. Pedir-te, Senhor, por todos que têm te pedido socorro, que cada um, Senhor, possa receber o retorno dos pedidos de acordo com a necessidade de cada um. E, acima de tudo, Pai, que possamos manter o otimismo sempre presente, que a fé e a esperança possa ser nossa companheira no dia a dia, que o amor, a caridade, possamos exercitar sempre, que possamos sempre ter a boa vontade de estender as mãos para auxiliar a quem quer que cruze o nosso caminho, pois sabemos que somos uma grande família universal. Querido Mestre Jesus, que possa visitar cada lar, estender vossas mãos a todos os enfermos, transmitir paz para todos que estiverem aflitos, desesperados, angustiados. Que a tua presença possa tocar os sentimentos dos irmãos que estão nas penitenciárias, nas delegacias,
Aconselhai, Jesus, a todos os jovens que estão nas casas de recuperação. E que nós, Senhor, possamos nos manter vigilantes, pois sabemos da nossa grande responsabilidade. Que a tua paz e o teu amor, Jesus, possa estar e permanecer conosco. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. A leitura do Evangelho dessa noite está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 ao 62. E disse a outro: Segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que assim seja. Então, boa noite outra vez, que a paz de Cristo esteja conosco, que possamos realizar um bom estudo. Esse versículo, citado pelo nosso irmão José Martins, nós vamos estudá-lo nesse capítulo. O capítulo 23, ele fala sobre a estranha moral. Então, vão ter passagens e que vão soar muito estranhas aos nossos ouvidos, porque são totalmente contrárias à lei de Cristo que nós conhecemos. Jesus nos trouxe a lei de amor e de caridade, que sintetiza em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nos falou sobre o perdão, sobre a reconciliação com os nossos adversários enquanto estamos a caminho, E sabemos também que Jesus, ele não veio destruir a lei trazida por Moisés, ele veio dar continuidade, Ele veio desenvolvê-la, dar-lhe cumprimento. E como a gente, nesse tópico aqui que nós vimos, vamos ver, odiar os pais, abandonar pai, mães e filhos, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, o primeiro tópico é odiar os pais. Então, nós sabemos que um dos mandamentos é honrar pai e mãe, como nós vimos no capítulo 14, que é um capítulo do Evangelho só dedicado a essa lei trazida por Moisés, mas ela é inalterável ao longo dos tempos, Jesus reforça nosso compromisso de estarmos cuidando daqueles, dos nossos pais, respeitando-os, e auxiliando-os no que for possível. Nos fala sobre a piedade filial, que devemos ter uma caridade maior com os nossos pais do que se nós não amarmos os nossos pais, não podemos amar o nosso próximo. Então, quando a gente vê essa passagem, que está escrita no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Então, ele nos diz, como nas suas pegadas caminhasse grandes massas do povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E no Evangelho de Mateus, ele também nos fala, aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, nós temos que levar em conta que Jesus, ele nada escreveu, as suas palavras, os evangelhos foram escritos
em grego e muito tempo depois da sua passagem, né? E era uma escrita manual, né? Copiadas à mão e foram traduzidas para o latim, né? E depois para a língua, para as línguas modernas. E nós sabemos que quando existem essas traduções, muitas das coisas se perdem, as palavras não têm o mesmo significado em todas as suas línguas. Então, nós vamos ver aqui que quando ele fala odiar os pais, ele não está falando no sentido de odiar, no sentido que nós conhecemos de odiar. O sentido que nós conhecemos é de sentir repulsa, raiva, rancor. E nós veremos que odiar, né, em grego significa amar menos. Então, assim seria compreensível. Então, dando continuidade aqui no livro, ele vai nos falar no item 3. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade de suas doutrinas sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele era vivo, lhes de acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se ache cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então, essa palavra foi mal colocada, né, ou esse ensinamento não foi dado por Jesus, ou traduzindo tem outro significado. O termo odiar nessa frase, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá a atribuí-la a Jesus, né? Jesus seria incapaz de falar isso, né? A odiar os pais, né? Como nós vimos, totalmente contrário à lei. A ninguém será, então, supérfluo discuti-la e ainda mesmo tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou, e em caso afirmativo, se na língua que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem, né, de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Então, nós vamos ver que a língua hebraica, como ela não tinha palavras que tinham significados, né, bem diferentes. E aqui ele vai nos citar 2 exemplos, né, que seria, no Gênesis, uma palavra que significa as fases da criação, servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. E a outra passagem é uma passagem também, né, em que a palavra significava cabo e camelo, né, e daí aquela tradução, né, de o camelo passar, né, é mais fácil um rico entrar, né, mais fácil um camelo entrar, né, pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Provavelmente ele estava se referindo a cabo, né? Então, aqui, mais abaixo, ele vai nos dizer que em latim e no hebraico, essa odiar significava aqui, ó, no latim, kai ou misein, em grego, não quer dizer odiar, porém, amar menos, o que o verbo grego exprime ainda melhor o expresso verbo hebreu, de que se tem na frase abaixo, né? Quer dizer, amar menos, não amar igualmente ou tanto quanto. E aí ele vai nos dizer que de uma língua para outra,
o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia e carece de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases, pleonasmos, né? Então, não podemos levar no sentido literal da palavra. Nós temos que observar que na tradução, né, e ao correr dos séculos, né, a língua sofre diversas modificações. E ele nos diz que tem, principalmente, de tomar cuidado nessas traduções, referindo-se à Santa Escritura. Essas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras, e em particular dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o verbo odiar de sua acepção moderna, como contrária o espírito do ensino de Jesus. Então, o verbo odiar nessa frase, né, é totalmente impróprio da forma que a gente conhece, né, como detestar, como odiar, abominar, né, provavelmente significa amar menos. E depois o próximo tópico também é um que nos causa estranheza: abandonar pais, mães e filhos. Então, quando Jesus quis dizer, né, como nós vamos ver aqui, abandonar pais, mães e filhos, não significa rejeitar a família, né? Isso seria uma negação da lei de Jesus, da doutrina trazida por ele. Mas abandonar pais, mães e filhos significa que os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses humanos. Né? Isso está de acordo com a doutrina de Jesus. Né? Vamos ver que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Né? Temos que ter a preocupação com a vida futura. Então, ele nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, né, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. E outra passagem, então disse-lhe Pedro, quanto a nós, que tudo deixamos e te seguimos. Vê que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 19, nos versículos 61 e 62. Então, o que ele, significava era que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Então, Jesus, sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual e não a vida terrestre. Aí ele vai nos dizer aqui: não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e da
as afeições da família aos da pátria, ele quer nos dizer que quando do interesse da pátria, em situações de guerra ou em situações necessárias, né, as pessoas, os homens, geralmente marcham, né, em defesa do seu país, não são considerados heróis aqueles que fazem isso. Ele vai nos dar também um exemplo que, no interesse da família, uma filha se casa e vai morar fora, né, distante dos seus pais. Nem por isso os laços de afeto se rompem, em nenhum dos casos. Nem quando nem interesse da pátria, nem no interesse da família e no interesse da vida futura, né, que é o exemplo dos apóstolos. Né? Os laços, né, de amor, eles são eternos, independente se nós estamos juntos nessa caminhada, né? Nós vimos no capítulo, acho que 16, falando sobre a parentela espiritual e a parentela corporal, não é isso? A parentela corporal e a parentela espiritual, e que nos fala sobre esses laços de amor que não se rompem, né? Então ele nos diz: censura-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? E que então há deveres que sobrelevam a outros deveres, então nesse momento não é um dever maior seguir, né? Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessários as mais penosas separações, né? Quando os filhos vão estudar fora, né, vindo para o mundo atual, vão morar fora em que a sua carreira profissional é melhor em outro lugar, e tantos outros exemplos, mas esses laços não se rompem, né? Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Então, os laços de amor, eles não são rompidos, eles não se enfraquecem, pelo contrário, eles se fortalecem. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o verbo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento, que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal, com mais forte razão, não o seria, se tomado segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, né, exagerando, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Então, ele diz que naquela época os laços de família eram menos fortes. E ele também vai nos dizer, né, mais adiante, que essa separação, ela respeita a lei do progresso, que através dessa separação, né, as famílias se multiplicam, os laços, né, vão aumentando, né, e que isso é uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no interesse do progresso físico. Aí ele diz: a própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastarram, quer dizer, elas se modificam, né, desde que não se entrecruzem, quer dizer, entre elas, né, se não enxertem, né, umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto na do progresso físico. Né? E assim o progresso, né, as mudanças vão ocorrendo. Aqui as coisas são consideradas apenas no ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver até
de modo mais alto, mostrando serem do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Então, no capítulo, isso aqui mesmo, no capítulo 14, quando nós estudamos o capítulo 14, que falava sobre honrai o pai, vosso pai e a vossa mãe, nós temos no item 8, que nos fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. E ele nos diz que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos, né? Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, né? Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. E ele vai nos dizer que os que encarnam numa mesma família, sobretudo com parentes próximos, não são mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações. Mas também temos nessas famílias espíritos com quem tivemos débitos anteriores, com quem temos que aprender a amar, a conviver, a quitar débitos adquiridos em outras encarnações, né? Aí ele fala, mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. E ele vai nos dizer que existe duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias pelos laços espirituais, esses laços são duráveis. Eles se fortalecem pela plurificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As famílias pelos laços corporais, elas são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, isso é um consolo para nós, sabermos que os laços, né, de amor, eles não se rompem, né, eles são eternos e vamos se encontrar novamente com os nossos queridos, né? O amor não se modifica por não estarmos na mesma caminhada. Aí, o próximo tópico que nós vamos ver, ele fala: deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, quando ele fala deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não significa que ele estava censurando ao filho enterrar o seu pai, que aí é um sentimento de piedade filial, né? Contrário, não seria contrário a isso. O que ele queria dizer era que era um convite do Cristo para aquele jovem entrar, né, nos interesses da vida futura. Jesus ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Que a nossa verdadeira pátria não é a pátria terrena, mas a pátria espiritual. A nossa vivência na Terra, ela é muito breve, ela é muito transitória, né? Ela é efêmera, né? Se comparada que somos espíritos imortais, né? Quantas encarnações estamos aqui para aprender, né? Para nos transformarmos, para evoluirmos moralmente, né? Porque moralmente e intelectualmente, nem sempre caminham juntos, mas principalmente a necessidade dessa transformação moral para a sociedade. Então, ele nos diz, calma aí, gente, só um pouquinho aqui, que esse... Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Deixa eu ler aqui. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou:
Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 9, de 59 a 60. Então, o que pode significar essas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes, anteriores, mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas não podiam conter censura àquele que consideravam dever de piedade filial, o sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Então, o período que estamos encarnados, essas passagens são muito transitórias, são para nosso aprendizado, Nós já vimos que a Terra é um hospital, podemos considerar como uma escola. Aqui viemos para aprender, para dar continuidade, ao nosso aprendizado. Mas essas passagens são muito rápidas, O que importa realmente é a vida espiritual. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, O corpo é o nosso o veículo, para que a gente possa estar, encarnados, Do qual se sente ele feliz em libertar-se, do espírito, se sente feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente que o infunde, ele é análogo àquele que se vota ao objeto que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias, Guardam com muito carinho, todos aqueles bens que os nossos queridos tiveram, que tinham afeto. Era isso que aquele homem não podia por si compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. E o último item que nós vamos estudar, é não vim trazer a espada, mas... Não vim trazer a paz. Desculpa, troquei. Não vim trazer a paz, mas a divisão, Não vim trazer a paz, isso mesmo, mas a divisão. Então, Jesus não quer dizer com isso não significa que ele veio trazer desordem, e confusão. Não é isso que Jesus vai semear, Ele quer nos dizer que o mal viria dos próprios homens e não dele, devido às mudanças que ele traria. Significa que cóleras e conflitos que sua doutrina provocaria. As mudanças trazidas por Jesus provocariam cólera e conflitos, Que é a luta que tem até hoje o Espiritismo, E aí... Deixa eu ler aqui, que está melhor para mim ler as passagens. Em Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 34 a 36, nos diz: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos de sua própria casa. Outra passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos de 49 a 53. Vim para lançar fogo à terra, que é o que desejo, senão que ele acenda. Tenho de ser batizada com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, que vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras.
3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, com o filho e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Aí, a explicação. Será, né? Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra, e tenho pressa de que ele se acenda. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Aí ele nos diz que não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas a letra, tenderiam a transformar sua ambição toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Aí, né, nós vamos ver que é uma outra passagem que precisamos estudar mais detalhadamente para entendermos que, se nós formos ver no sentido literal, nós não vamos compreender. Ele pede para a gente dar uma olhada no capítulo 14, no item 6. E eles dizem, singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não é possível que ele destruísse de um lado que de outro estabelecia, donde essa consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. E mais, aqui nós vamos estudar mais detalhadamente o que ele quis dizer, né? No item 12, ele nos diz, toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ela fere. Então, nós sabemos que Jesus veio, né, e revolucionou naquele momento a sociedade, né? Ele era contra os cultos exteriores. Ele veio falar de amor, de fraternidade, né, de perdão, né, de reconciliação, né? Então, essas ideias de Jesus, né, não são entendidas pelo homem da sua época. E, forçosamente, como ele iria mexer muito, né, com a igreja, principalmente, com os fariseus, isso faz com que eles se oponham forte resistência, né, às leis trazidas por Jesus. Achei uma coisa aqui que eu achei até interessante. Ele nos diz, o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos fóruns e dos templos. Então, né, ele veio contra toda aquela ostentosidade,
afetuosidade, né? Ele pregava a simplicidade, a humildade, né? Suas pregações, aqui, para fazer-se ouvir-se na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito de seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração, na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria iluminado e irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então, a mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina. Então, Jesus, ele incomodou aos poderosos, incomodou aos fariseus, né, aos doutores da lei, a todos eles, né? E, como nós vamos ver aqui, né, essas mudanças, quando acha que essas mudanças não vão afetar, nada se faz, mas quando sabe que essas mudanças vão gerar consequências, né, tenta-se cortar essas mudanças, e foi o que aconteceu. Então, nesse caso, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notariamente falsa, se a palavra isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam-na todas passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, né, como era o caso de Jesus, da doutrina, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas, de que constitui um perigo para eles e para a ordem das coisas, em cuja manutenção se empenham. Atira-se, então, contra ela e contra os seus adeptos, né? Então, contra Jesus e os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus vinha proclamar, né, como nós vimos, uma doutrina que demoliria pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Imolaram-no porquanto, certos de que matando o homem, matariam a ideia. Então, como Jesus, trazendo essas mudanças, né, incomodaram, eles acharam que, né, morto Jesus, morta a ideia, o cristianismo, né, acabaria. Essas ideias, porém, a ideia, porém, sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus. E, nascida no pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais escarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares. Aqui eles, né, eles, no caso, se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se, sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Então, a ideia, o cristianismo continuou, né, os seus discípulos muitos sofreram, mas, né,
o cristianismo permaneceu vivo, né? Aí ele nos diz, é de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio. O paganismo é o politeísmo, os vários deuses, e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma, e a crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Então, ele diz, é tenaz o interesse, jamais cede a evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais perentórios e demonstrativos de ser erro são os pungentes que lhe opõem. Então, vamos para... Aí ele também nos fala sobre Sócrates. Sócrates e Platão foram precursores do cristianismo e do espiritismo. Já trouxeram muitas ideias, só que não era na época adequada. Eles lançaram as sementes, né, para que quando Jesus aqui chegasse, já tivesse alguns espíritos preparados. Aí ele fala, Sócrates, né, que a gente vê isso na introdução do livro, né, do Evangelho, que fala sobre Sócrates e sobre Platão. Aí ele fala, Sócrates também não ensinaram uma doutrina até certo ponto análoga do Cristo, né, que ele é precursor, porque não prevaleceu naquela época a sua doutrina, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra. É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto, né? Que nós vimos que quando Jesus veio, o paganismo já se encontrava mais enfraquecido. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio para as crenças vulgares, que as crenças vulgares deixavam na época, né? Sócrates e Platão haviam aberto o caminho, predisposto os espíritos, né? Então, eles são os precursores, né, do cristianismo, né, do Cristo e do espiritismo. E aí ele vai nos dizer que, infelizmente, os adeptos da nova doutrina do cristianismo, né, eles, como ele diz aqui, nasceram sem demora várias seitas provenientes do cristianismo, todas elas, cada uma querendo achar que estava mais certa. E daí existiram várias guerras, muitas mortes, que as mortes pelas guerras religiosas foram maiores que as guerras políticas, né? Aí ele falou, daí nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todos possuir exclusivamente a verdade. E não bastaram 18 séculos para pô-las de acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular de seu sacrifício, né, e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Aquelas seitas lançaram anátemas, umas sobre as outras, e uma contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. E aí nós temos, né, as cruzadas, as guerras santas, todos, né, com a pretensão de ter a verdade, esquecendo, né, o alicerce, né, a pedra angular do cristianismo, né, que é a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. Aí ele nos diz, cabe a Cristo, né, todo esse desequilíbrio, né? Lógico que não, né? De certo que o Cristo condena toda violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos, ide, matai, massacrai e queimai os que não creem como vós, todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei ao bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim, quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretam falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões.
pertence aos que desprezaram essas palavras. Meu reino não é deste mundo. Então, Jesus condena todo e qualquer tipo de violência, né? E ele vai nos dizer que Jesus previa tudo isso que aconteceria, né? Que existiriam essas guerras, né? Em suas profundas sabedoria, ele tinha a previdência de que isso aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Então, né, ele sabia, né, que isso deveria acontecer pela infantilidade do homem, pela sua falta de maturidade espiritual, né? Mas ele diz que nem assim o cristianismo sofreu com isso, né? Que a cada ato de intolerância sempre se diz: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. No item 16, ele fala: quando Jesus declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a espada, mas sim a divisão. Seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Então, ele sabia que as mudanças gerariam muitas revoltas, gerariam muitos desequilíbrios, né? Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilham da mesma crença, né? Nós vimos isso, né? Tantas guerras e tantas discórdias, às vezes, entre as famílias, porque um não aceita, né, a crença do outro. Vim lançar fogo à terra para expungê-la, né, dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. São palavras de Jesus, por isso vou lê-las todas, tá, meus irmãos? Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação, até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Então, ele nos prometeu que quando a humanidade estivesse mais amadurecida, que os homens tivessem capacidade de entender, né, e de colocar em prática as suas leis, esclarecendo-as melhor, ele nos daria, né, o Consolador prometido, né, que o Espírito de verdade, né, o Espiritismo, vem realizar, né, na época prevista, as promessas do Cristo, vem nos esclarecer, vem nos dar, né, esclarecer as mensagens do Cristo, expandindo, né, os seus conhecimentos. E no item 13 ele fala: entretanto, né, que o Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. O Espiritismo como
Consolador prometido, como Espírito de verdade, trazendo as verdades, nos convocando para a nossa transformação moral, para o nosso autoconhecimento, para a nossa reforma íntima, para a melhoria, nos convocando, né, nos esclarecendo que estamos aqui encarnados para que nós possamos progredir moralmente, né, e assim passarmos, né, a espíritos mais puros, mais ditosos. Então, ele nos diz, entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos, né? Como Jesus, né, até hoje, né, como Jesus naquela época, né, o espiritismo ainda topa com orgulho, com egoísmo, com a ambição, a cupidez, todos esses defeitos, né, como vamos dizer, do homem, né? O fanatismo cego, os quais, levadas às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Né? Daí a necessidade de nós estarmos nos transformando, estarmos nos melhorando. Aí ele fala, também ele, portanto, o espiritismo, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. Né? Hoje em dia não vai ter mais, como a gente imaginava que ia ter uma outra guerra, nada disso. Né? Não é mais a guerra nesse sentido. Mas são todas, né, de origem moral, de ordem moral, as que terá de sofrer e próximo lhes está a termo, como nós estamos, né? Ele aqui no século XVIII falando, como hoje a gente vê a necessidade da transformação moral, né, de nós estarmos realizando, né, a nossa transformação, né, de nós estarmos nos transformando em espíritos melhores. As primeiras, né, as guerras, duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, né, essas lutas, né, de ordem moral. Porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais pontos aos olhos dos cegos. O que ele quer nos dizer? Por quê? Porque agora, né, quem, né, está no Espiritismo trazendo as leis de Deus são os espíritos que estão espalhados por toda parte, né? Trazendo as suas mensagens consoladoras, trazendo os conhecimentos, como ele nos diz. Os próprios espíritos que fazem a propagação, com auxílio dos inúmeros médios que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos do além-túmulo. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões, as guerras, em vez de apaziguá-las. Então, ele diz que essas lutas morais vão ser, né, menos tempo, porque nós temos os espíritos, né, espalhados que estão nos ensinando, trazendo mensagens consoladoras, nos ensinando o caminho a seguirmos para nos transformarmos, né, para que a gente possa sair, né, desse estágio de espírito ainda, né, primitivo, para um estágio melhor, né, para que possamos aprender a largar o orgulho. Sabemos, né, como que é o orgulho, o egoísmo, né, é prejudicial a nós mesmos, né, e nos ensina, né, que é através da caridade que seremos, né, que alcançaremos o reino dos céus, né, fala sobre a simplicidade, sobre a humildade, e tanto nos ensina, né, e nos convoca para essa transformação. E finalizando, ele nos diz no item 18, essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ela ia dar causa, né? As lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra.
prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. Então, em nenhum momento Jesus, né, nos quer dizer que iria semear ordem, né, desordem e confusão, mas sim que a sua doutrina, né, traria essas lutas até o homem compreendê-la, né? O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então, queridos irmãos, chegamos ao final, né, desse capítulo Estranha Moral, né, que o Senhor nos abençoe, que possamos ter aprendido um pouco mais. Vamos chamar agora, já são 9h04, né, o nosso hino e a prece. Obrigada. Obrigada, querida. Conter tua essência, Senhor, é saber exalar teu poder. Que sentido aonde eu for, ser desperta aos prazeres do ser, ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Saber te servir, meu Senhor, é levar a verdade capaz de viver teu evangelho de luz nas esferas de guerra e de paz. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor, que contém um cheiro de vida, que contém um cheiro de amor. Traz vitória ao ser que combate e que vive em teu nome, Senhor. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Bom perfume de Cristo eu sou. E assim, Pai Celestial, Jesus, agradecemos essa imensa oportunidade, que possamos, após o estudo, continuarmos com os nossos pensamentos equilibrados, nos mantendo vigilantes para que as vibrações positivas continuem conosco e que durante o sono do nosso corpo possamos receber as orientações para continuarmos nessa estrada, procurando ser útil e fazer o bem. Que possamos devolver, repartir um pouquinho de tanto que temos recebido. Que possamos lembrar da importância da palavra gratidão. Que nada que nos acontece e nem ninguém nos tire do propósito de seguir o nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Sabemos que a medida de fé e da esperança que temos
determinará o tipo de influência que vamos exercer. Que possamos ser gratos por tudo. Que a luz se faça presente dentro da gente. Que algo aparente, sem motivo, possa nos fazer sorrir. Que a vida simples e leve seja preservada e valorizada. Sabemos que são nossos gestos e atitudes de amor que conseguem transformar o nosso dia a dia. Que possamos exalar alegria, otimismo, bem-estar, tranquilidade, para quando se aproximarem de nós, eles também possam ser contagiados com esses sentimentos. Pois sabemos que gentileza gera gentileza. E finalizamos pedindo a tua bênção, Senhor. Que a tua paz e o teu amor, a tua infinita misericórdia envolva todos nós, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.